Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora a série Irados, onde nós vamos trazer uma série de ensinamentos à luz da palavra de como lidar com um sentimento chamado ira. Sentimento qual todos nós lutamos todos os dias. Existem várias manifestações de ira no nosso coração e a maioria delas podem trazer consequências horríveis, tanto para nós como para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aquelas que amamos. Portanto, sem mais delongas, eu quero iniciar esse primeiro vídeo com a seguinte pergunta: o que é a ira? Convido você a ler junto comigo Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz assim: Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira, ela é difícil de ser definida, pois ela pode ser pecaminosa ou não. Paulo ele escreve em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Essa passagem mostra que o cristão ele pode se irar. Esse sentimento, porém, não pode se transformar em pecado. O próprio Jesus Cristo, o modelo ideal de ser humano, ele se irou. Como podemos ver, por exemplo, em Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. Quando diz que Jesus fez um chicote de cordas e derrubou as mesas dos cambistas no templo. Outra passagem nós podemos verificar em Mateus capítulo 23, onde Jesus estava censurando os escribas e os fariseus, chamando-os de cegos insensatos, sepulcro caiados e filhos do inferno. Também em Marcos capítulo 3, dos versículos 1 a 5, quando Jesus estava na sinagoga, adentrou um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, alguns, provavelmente líderes religiosos que estavam naquela sinagoga, começaram a observar como Jesus reagiria em relação àquele homem que tinha uma doença e se Jesus iria curá-lo no sábado. Jesus, porém, ficou muito indignado com aquilo. Inclusive, Jesus os confrontou e Jesus ficou muito triste pela dureza de coração daqueles homens. O homem da mão ressequida foi curado, mas Jesus demonstrou, através da sua indignação, uma certa ira por aquela reação daqueles homens que não estavam preocupados com a dor do irmão, mas sim em acusar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Podemos ver também em várias passagens bíblicas o próprio Jesus pregando repetidas vezes a respeito da ira santa de Deus. Nós temos que observar aqui que a ira de Jesus era diferente da ira que nós sentimos, porque a ira de Jesus era governada por amor a quem a provocou. E também ela era proporcional diante à ofensa que ele recebia. Pelo contrário, a ira proveniente do nosso coração pecaminoso muitas vezes é fruto de ódio. E ela deve ser combatida ferozmente, pois esse tipo de ira não opera a justiça de Deus, como vimos em Tiago capítulo 1, lá no verso 20. O Dr. Martin Lloyd Jones, um grande teólogo do século XX, disse: conforme as Escrituras ensinam, a dificuldade encontra-se no coração do homem, e coisa alguma, exceto um coração novo, exceto um homem renovado, pode dar solução ao problema. Do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a fornicação, a inveja, o ciúme, a malícia e todos os demais pecados. Enquanto os homens estiverem produzindo esses males, não haverá paz. Aquilo que existe no interior do homem, inevitavelmente, há de aflorar à superfície. E nesse contexto inclui-se a ira. O pastor John Piper, ele afirma: Jesus não ordena que dominemos as manifestações da ira com autocontrole, embora quase sempre nosso dever seja esse. Ele ordena que haja uma mudança em nossa condição.
Ele exige uma profunda transformação interior da mente e do coração, que impeça o surgimento da ira que não devemos ter. Ednardo, e como se dá essa transformação? Bem, ela se dá por meio da fé em Jesus. E essa fé gera arrependimento, levando a um novo nascimento. E esse novo nascimento é seguido de uma regeneração produzida diariamente, não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo que vem habitar dentro do crente. Bem, tudo que nós falamos até aqui já deu para dar uma luz, um norteamento a respeito da definição da palavra ira. Mas nos próximos vídeos veremos algumas ações que irão nos ajudar a vencer as batalhas que temos contra a ira todos os dias. Portanto, até já!